Bom, hoje a gente está indo para a aula 5, né? Vou colocar aqui o banner da aula 5. Hoje a gente vai falar sobre a depravação total. Eu vou começar a fazer as perguntas, mas não responde agora não. Só para você pensar, depravação total tem a ver com prostituição total? Depois você responde. Seu depravado, depois você responde. Essa aula é a aula de número 5 e, na verdade, se você está assistindo pela primeira vez as aulas de sexta de manhã, que a gente chama de EBS, Escola Bíblica de Sexta, assim, caramba, eu perdi 4 aulas. Você pode acessar o canal da Oficina da Palavra no Instagram para você receber informações regulares do que a gente está fazendo. Você se inscrevendo no canal, você inclusive sabe as datas das nossas lives, das nossas conversas. E para assistir às aulas, você pode acessar o YouTube, youtube.com/Oficina da Palavra. Todas as aulas anteriores estão lá, já tem mais de 5 horas de aula sobre esse tema. São aulas introdutórias, mas são aulas importantes. Inclusive, a última foi ótima, sobre os 5 pontos, né, Davi? O Luiz, Davi foi ontem. Sobre os 5 pontos, né? Muito legal. Então, você pode acessar. Eu quero pedir a você para se inscrever no canal, clicar no sino aí para poder receber os avisos e dar o like nos vídeos, porque assim o YouTube propaga o que a gente está fazendo para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento que ele é tão importante para nós, né? E são aulas gratuitas. A gente estava aqui conversando agora sobre o Dr. Russell Shedd. Na Oficina da Palavra você vai encontrar vídeos do Russell Shedd, vai encontrar vídeos do Ronaldo Lidório, vídeos do Dr. Paulo Romero. Inclusive postamos essa semana um vídeo pequenininho do Paulo Romero falando sobre a teoria da lacuna, a teoria do intervalo. Será que entre Gênesis 1, versículo 1, 2. 1 e 1, 2, tem uma outra terra que foi criada por Deus? Pergunta boa. Então está lá o Paulo Romero falando sobre esse assunto. Nós temos debates, vários debates falando sobre teologia pastoral, sobre dons do Espírito Santo. São debates muito legais. Temos perguntas, uma série Posso Perguntar. Inclusive, eu e o Luiz estamos falando lá sobre política. Já saíram 2, né, Luiz? Vão sair mais, vai sair mais um, pelo menos. Então, acessem o canal, compartilhem, porque vai ser uma oportunidade muito boa para que outras pessoas possam conhecer e possam se aborrecer também, né? Porque tem a galera que se alegra e tem a galera que se aborrece. Porque o conhecimento gera essa reação dupla, né? O prazer de quem aprende e a raiva de quem vê o seu conhecimento ser dilacerado, né? Pela escritura ou pela história. Às vezes não é só a escritura, às vezes é a história, né, Luiz? A história, a própria verdade histórica, né? A gente viu ontem um ministro do Supremo citando Lutero em 1300 e alguma coisa. Então é impressionante. Ok. Dito isso, Luiz, meu amigo, vamos falar desse assunto tão picante, tão pornográfico, tão erótico, que é a depravação. Bom, a depravação no senso comum tem a ver com esse aspecto da moralidade na questão da impureza sexual. Mas a depravação total enquanto doutrina das Escrituras, sobretudo como premissa para o princípio das doutrinas da graça, ela não tem nada a ver com isso. Se eu pegar aqui o conceito que eu trato no primeiro momento, depravação total é a doutrina que fala sobre a natureza do homem e não sobre as suas ações. Então, esta doutrina afirma que o homem em si mesmo é incapaz de conhecer e de querer a Deus, bem como de vir a ele por sua própria vontade. Bom, em suma, né, traduzindo um pouco melhor, depravação total ela é mal compreendida nos seus 2 termos. Primeiro, depravação, e segundo, total. Por isso que alguns teólogos propõem que ela seja chamada de depravação radical ou inabilidade total. Por quê? Primeiro porque, como a gente começou dizendo aqui de brincadeira, mas é verdade, a maior parte das pessoas pensa que quando a gente fala de depravação,
está falando do aspecto da pureza ou da impureza sexual. Não tem nada a ver com isso. E o segundo aspecto é que aqueles que ouvem o termo inteiro, depravação total, eles são contrários porque eles dizem que existe coisa boa no ser humano ainda. Então, como é que pode o indivíduo ser totalmente depravado? Bom, então vamos ao termo do ponto de vista teológico. Mas antes de você falar do termo, Luiz, eu só queria fazer um recorte que eu acho assim, bem relevante. Essa abertura que você está fazendo, mostrando que a gente, quando estuda Bíblia ou teologia, a gente não morre abraçado com expressões e conceitos. A gente estuda para refletir sobre esses assuntos, porque há pessoas, né, que morrem abraçadas com expressões e conceitos que já caíram, que já mudaram. Né? Então, sagrado para nós, cristãos, sagrado, inerrante, infalível, inspirado, é a mensagem das Escrituras. Todo o resto ele é discutível. Né? E o problema das denominações é exatamente esse, é sacralizar o que não é sagrado, né? É tornar sagrado e inspirado aquilo que é conceitual. Então é muito legal a gente ver a evolução do conceito. Depravação total lembra muito essas coisas da Idade Média, né? Que, para quem nunca assistiu o filme O Nome da Rosa, ou nunca leu o livro do Humberto Eco, né, o conceito de depravação ligado à ideia da sexualidade, isso é muito próprio da Idade Média, da Igreja Católica Romana, e esse conceito ele tem que ser trabalhado à luz do conhecimento. Então eu quero aproveitar esse momento para dizer isso. Você está estudando a Bíblia ou a teologia, você não é escravo dos conceitos, nem das tradições. Você estuda, né, para pensar, para avançar, para aprender e também para criticar, não no sentido de falar mal, né, mas para fazer reflexão. Exatamente. E até a própria palavra crítica, como você citou, já é mal compreendida. Porque se falou em crítica, você já está pensando que é alguém que está falando contra você, verdade, que o argumento é contra a pessoa, né, ad hominem, mas, na verdade, o argumento deve ser sempre uma discussão de ideias. Bom, mas aí, então, depravação total fala não de ações humanas, no primeiro momento, né? Essencialmente da natureza do homem. É óbvio que uma natureza maculada, ela desembocará nas ações humanas. Bom, então o que diz a depravação? O que significa a depravação total? Significa que todas as áreas, não o indivíduo, não significa que ele é tão mau quanto ele pode ser, mas significa que ele foi maculado pelo pecado em todas as áreas da sua existência. Sua vontade, seus sentimentos, suas emoções, sua vida física, sua espiritualidade, todas as áreas do ser humano foram maculadas de tal maneira que ele, por si só, é incapaz de conhecer a vontade de Deus e querer retornar para Deus. A gente vai ver isso mais à frente, que se não for por uma ação, por uma intervenção soberana da parte de Deus, tirando esse homem da condição de morto espiritualmente, ele jamais poderá voltar-se a Deus. Então, esse é um dos princípios, essa é uma das respostas dadas pelo Sínodo de Dort, formulada nessa expressão, depravação total, que fala, então, dessa incapacidade do homem na sua natureza e não nas suas ações. Então, não tem a ver com impureza sexual, muito embora a depravação total, ela desembocará em toda a maldade e potencialidade de maldade que há no homem. Né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Maldade aqui não está circunscrito a ações, mas em relação a ações boas. Mas está aqui, por exemplo, inclui aqui
o afastamento de Deus, inclui aqui o desejo de ser o próprio Deus, porque nós herdamos o pecado de Adão. Em alguma medida, todos nós queremos ser o nosso próprio Deus. Né? Adão teve o desejo de autonomia. Deus era o seu senhor e, em algum momento, ele julgou que poderia ser o senhor da sua própria vida. Então, exatamente. É isso. Aí é idolatria, né? É um conceito de idolatria. Sempre. Todas as vezes que o homem sai da adoração ao Deus único e verdadeiro, ele constrói um ídolo. Seja ele mesmo, seja a sua família, seja qualquer pessoa. A gente insiste muito nessa questão do conceito da depravação em função do impacto que isso tem na sociedade até hoje, né? Porque, assim, uma vez que na Idade Média se ensinava que a depravação estava diretamente ligada à questão da sexualidade, então a igreja combate a sexualidade e combate também a ideia do prazer. Exatamente. E olha só que coisa interessante. Durante muitos anos, aqui no Brasil, década de 80, década de 70, década de 90, se ensinou muitas e muitas vezes que o crente não podia ter prazer, não podia ter alegria. E aí se fala até com certa agressividade, né? As pessoas largam a Jesus porque querem a felicidade, querem ser felizes. Eu quero ser feliz. Então, assim, felicidade virou uma coisa ruim, porque a ideia de felicidade foi conectada à ideia de prazer, e a ideia de prazer é algo mundano, algo sujo, nesse sentido, né? Pervertido, depravado. Exatamente. Olha que coisa incrível. Então, isso fica como pressuposto e fica por trás dos fundamentos. Então, o cara se sente mal quando ele, por exemplo, não vai à igreja no domingo porque foi jogar bola com os amigos. Ele se sente culpado. E a igreja faz questão de acusá-lo mesmo. Eu citei a bola para sair um pouco da sexualidade, né? Mas ela faz questão de acusá-lo mesmo, nesse sentido de que a depravação faz o homem ter prazer. E esse prazer, ele é sujo. E é engraçado que nos anos 80, não é da sua época, né, Luiz? Porque você é muito mais novo do que eu. A gente não usava essa palavra na igreja, prazer. Inclusive nas versões bíblicas, usava gozo do espírito. Como se a semântica da palavra gozo tivesse ligada a uma experiência transcendente. E a semântica da palavra prazer tivesse ligado a uma experiência carnal, imunda, suja, maligna. Coisa esquisitíssima, cara. Então, estudar sobre esse assunto, que você já falou, é muito importante, porque a depravação atinge o homem em todas as áreas. Ou seja, até o bem que o homem faz é um bem ruim. Para você ter ideia, Leclerc, eu tenho um grande amigo cristão que eu não tenho contato com ele há muito tempo. Um enfermeiro de um hospital de ponta no Rio de Janeiro, e o conheci num trabalho evangelístico que eu comecei a fazer lá na década de 90. E ele se associou a esse trabalho, depois eu o conheci, tive a oportunidade de conhecer a igrejinha dele, ir lá pregar, lá em Belford Roxo, num lugar chamado Recanto, que é o final de Belford Roxo. Quando termina o mundo, você anda mais uns 15 quilômetros, você chega lá. Eu brincava, eu zoava ele a beça com esse negócio. Uma pessoa muito querida, mas ele vinha de uma tradição muito rígida nesse sentido, na questão do prazer, e na questão, e muito rígida na questão dos costumes. Né? Uma vez eu o convidei para vir à minha casa, na época eu morava muito próximo à casa do meu sogro, tinha uma piscina lá na casa dele, e ele passou o final de semana aqui em casa. Aí, no sábado de manhã cedo, ele tinha um filhinho pequeno, um menino querendo entrar na piscina, eu já estava de sunga. E eu percebi que ficou um negócio assim meio esquisito, porque ele não queria entrar na piscina. Não vou entrar. Eu falei, mas por que não vai entrar, cara? A gente está aqui. Ele tá, não vou entrar. E o menino chamando ele para entrar,
E aí, lá pelas tantas, falei, entra, rapaz, o que que é? Você não trouxe roupa? Não, eu te empresto um short, uma coisa. Aí virou para mim e falou assim, Varão, você quer saber o que? Se eu posso botar uma bermuda? Eu posso botar uma bermuda, Varão. Eu falei, rapaz, eu não estava nem pensando nisso, eu sei o que é. Com muito custo, ele botou uma bermuda que eu emprestei para ele, uma bermuda jeans, e entrou na piscina de camisa com a bermuda jeans. E aí a gente foi conversar sobre isso posteriormente, e aí ele disse mesmo, ele dormia de calça, de cinto, de camisa, tinha relações com a sua esposa nessas condições, ela também, e por incrível que pareça, ela também é uma moça bonita, tinha um cabelão enorme, não podia cortar o cabelo, nem nada. Você vê, eu nascido numa comunidade e ele de um costume desse tão rígido, né? É verdade. E a gente conversando. Aí eu os levei à praia aqui na região oceânica, achando que estava abafando, né? Poxa, vem cá para você conhecer as praias mais bonitas do Brasil. Você só apresentando o pecado pro cara, né? Só levando ele pro pecado. Cara, poxa, e eles assim... Constrangido, né? Constrangidos. E depois que eu fui entender aquilo, isso tem bastante tempo, eu não tinha tanto tempo também de vida cristã. É assim falei, mesmo. Cara... isso tem a ver com esse ensino ruim, né? A gente está vendo agora nas redes sociais, com toda essa situação que o Brasil está vivendo, o reflexo desse ensino ruim que é dado nas igrejas. Quando eu era garoto, por exemplo, a gente não podia rir dentro da igreja. Se você estivesse rindo, vinha o diácono troglodita, o diácono assassino. Tá rindo de quê, garoto? Você não podia rir, porque rir... isso o Humberto Eco expressa bem na sua obra. Rir tem a ver com descontrole, né? Tem a ver com prazer excessivo, e isso é resultado da depravação. Daí vem também essa coisa da religião ter esse, como é que eu posso dizer, esse estereótipo, né, do líder, do crente sisudo, né, sempre sério. Contido, sempre... né? É um cara contido, não é um cara que extravasa o seu sentimento. Então ele é contido no choro, ele é contido no sorriso, na risada, exatamente, na gargalhada, na alegria. Agora, Leclerc, olha só, façamos um contraponto aqui. Existe o outro lado dessa mesma moeda. Com certeza, muito bem colocado. Que é aquele lado do pode tudo, de que a vida não interessa, de que tudo é relativo, está tudo liberado, pode viver de qualquer maneira. E aí a gente tem visto um monte de gente sob esse pretexto enfiando o pé na jaca com tudo que tem direito, né? Verdade. Assim, eu atribuo, você já me conhece, né? Eu atribuo esse pensamento extremo do chutar o balde ao radicalismo do não pode sorrir. Uma coisa, uma polarização provoca outra. Porque nós deveríamos, nas comunidades, ensinar as pessoas a pensar e a ter uma vida digna à altura do evangelho. Só que toda vez que você fala de evangelho digno, de vida digna, cai na discussão moral o tempo todo. Cai na discussão moral. Né? E a depravação, como você já explicou, passa pela moral, passa pelo intelecto, passa pelo sentimento, passa por tudo, né? Não passa por todas as áreas do homem, e não apenas por essa. Exatamente. Bom, vamos avançando aqui um pouquinho, então. Então, eu tenho aqui na proposta do slide seguinte, depravação total ou inabilidade total. O que eu digo aqui? Quando o calvinista, eu vou chamar o reformado aqui de calvinista, porque no que diz respeito à soteriologia, esses pontos da doutrina da graça, é assim que ele é conhecido, né? Então, quando o calvinista fala do homem como sendo totalmente depravado, quer dizer que sua natureza é corrupta, perversa e totalmente pecaminosa. O adjetivo total, então, não significa que cada pecador está tão completamente corrompido em suas ações e pensamentos quanto lhe seja possível ser. Perceba que o homem depravado totalmente, ou seja, aquele homem que foi maculado pelo pecado, todo ser humano maculado pelo pecado, em todas as áreas da sua vida, ou seja, corrompido, por isso chamado, alguns teólogos preferem a depravação radical, porque ele é radicalmente tocado, ou seja, todas as áreas foram tocadas na questão do pecado, ele pode ser um excelente pai de família.
ele pode ser um excelente cidadão, ele pode Exatamente. ser uma pessoa maravilhosa, ele pode fazer parte de uma sociedade do ponto de vista humano como é que a gente diz, civilizada. Entretanto, todas as suas ações estão permeadas pelo pecado. Se ele assim o faz, se ele assim crê que está numa sociedade mais civilizada, mais justa, mais honesta, nada disso tem a ver com a glória de Deus, nada disso tem a ver com a glória do Criador. Tudo isso tem a ver com a sua presunção humana e a sua capacidade de construir uma sociedade melhor, ou mesmo com a sua capacidade de se enxergar um ser humano melhor, mais capaz intelectualmente, mais culto, de maior discernimento. Então, a glória é sempre do ídolo e nunca de Deus. Quer seja o ídolo, seja a sociedade, quer o ídolo seja a sociedade, quer o ídolo seja o próprio indivíduo, quer o ídolo seja qualquer outra coisa que não, obviamente, Deus. É verdade. Mas é esse ponto que é difícil, né, Luiz? Esse ponto aí que é complicado, né? Onde é que está o limite do não pode nada, do pode tudo, né? Uhum. Uma vez que o cristão que nasceu de novo precisa ter esta compreensão que você ensinou agora. Ou seja, vamos fazer o contraponto, né? O paradoxo da fé. Não há nenhum tipo de comportamento humano que torne ele digno de salvação. Exatamente. Nenhum tipo de comportamento religioso que o torne digno de salvação. Entretanto, um cristão que nasceu de novo precisa refletir a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, a dicotomia está aí, né? Uhum. A mudança moral do cara é mérito dele por causa da religiosidade ou é uma ação do Espírito Santo? A gente nunca vai saber. Exatamente. A gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Então, os irmãos têm dificuldade de ter essa compreensão porque eles não sabem como medir. Exatamente. Nem tem porquê. Nem tem que. Não tem, mas aí eles são ensinados o tempo todo a medir a si mesmo e a medir os outros. E aí então você fica com essa dicotomia, com esse paradoxo que gera tanta frustração. Eu conheço alguns irmãos, por exemplo, que abandonaram as suas igrejas, e não querem mais ser cristãos porque eles acham que jamais serão capazes de alcançar aquele padrão que está sendo pedido ali. Então o pastor vai lá e fala uma coisa e fala assim, pô, eu não consigo isso aí. Aí o cara, o que ele faz? Ele fala assim, tô perdido, né? Tô perdido, já era. Você está falando, eu estou me lembrando aqui de um caos de um irmãozinho que era pastor de uma denominação assim bem radical nesse sentido. De muitos anos atrás, tinha um senhor que era presbítero da igreja onde eu me converti. Ele gostava muito desse coroa, porque esse coroa tinha um testemunho escabroso, né? Ele tinha sido ex-traficante da Baixada Fluminense, conhecido como Diabo Louro. E aí ele, quando dava o testemunho dele lá na igreja, uma vez ele dando testemunho, disse que uma vez ele perseguiu uns alemão, né, que era um grupo rival lá na Baixada, e eles pegaram um dos caras que estava bebendo no bar, botaram naquele opalão, na mala do carro, levaram lá para cima do morro, enrolaram o cara no pneu, tacaram gasolina, e o cara pegou fogo, que era uma benção. E aí... E ele dando testemunho, pegou fogo, que era uma benção, sabe, irmão? Esse irmão, quando ia lá na igreja, ele pregava uma série de costumes e de questões, né? Coitada e a nossa igreja era uma comunidade. Então, ele falava da roupa das moças, ele falava do cabelo dos irmãos, ele falava de tudo. E aí, ele dizia que era proibido, né? Que Deus não gostava que se assistisse televisão e que não podia ter televisão em casa. Olha só o negócio. Olha aí, só. Um dia, alguém da igreja, um evangelista, tendo mais intimidade, andando mais com ele, foi na casa dele, descobriu que a esposa dele era telespectador assíduo do Vale a Pena Ver de Novo.
E tinha televisão em casa. Olha, rapaz, aquilo. Acabou a moral do ano. Acabou totalmente, porque aquilo que era dito no púlpito e era Sagrado, né? proibido no púlpito, né? Ele fazia uso dentro da casa dele. Olha que doido. Pois é, isso é normal, né? A gente vê, assim, esse evangelho moralista, né? Baseado não na cruz, mas no moralismo, ele vai criando balizas e as pessoas não conseguem se encaixar, né? Nem as pessoas que estão pregando, né? Como Paulo disse a Pedro lá em Gálatas, você quer impor sobre os gentios um comportamento cultural que nem você consegue cumprir. Então, os caras vão falando que é legal, porque dá aplauso, né? Dá glória a Deus, dá efeito prático, mas na prática isso não funciona. E aí muitos irmãos acabam abandonando uma fé, se frustrando. Não alcançando um padrão, porque também Cristo não exige esse padrão. Exatamente. Então, o termo é usado para indicar que todo ser do homem foi afetado pelo pecado, como eu já disse. A corrupção estende-se, então, a todas as partes do homem, corpo e alma, ou se você for tricotomista, corpo, alma e espírito. Eu não sou tricotomista, não, mas eu sou tricolor. Também sou tricolor e também não sou tricotomista, não. O pecado afetou a totalidade das faculdades humanas, ou seja, sua mente, sua vontade e etc. Né? Então, segundo a Confissão de Fé de Westminster, a gente tem isso aí. Segundo, também se pode usar o adjetivo total para incluir nele toda a raça humana sem exceção. Legal. Nesse sentido, sim. Né? Então, como resultado dessa corrupção inata, o homem natural é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa espiritualmente boa. Isso quer dizer o voltar-se para Deus, isso quer dizer realizar qualquer tipo de obra para a glória de Deus. Porque sem Cristo, sem a obra do Espírito, que precede a conversão, e já estou aqui jogando pérolas lá para frente, que precede a conversão, e sem Cristo na vida do indivíduo, ele nunca fará nada realmente bom do ponto de vista espiritual, ainda que ele seja um homem de boas ações, que diz respeito à sua relação, suas relações humanas. Mas espiritualmente isso não conta como sendo bem, porque ainda que seja bom do ponto de vista humano, o é com o objetivo de glorificar a si mesmo. Exatamente. De glorificar ao outro. O outro também pode ser um ídolo. Pode. E lembra que nunca há uma inversão de valores dos mandamentos. Em todo momento, tanto no Decálogo, em Êxodo 20, quanto depois nessa construção, no resumão da lei no Novo Testamento, naqueles 2 grandes mandamentos do amor, amar a Deus sobre todas as coisas vem sempre em primeiro lugar. Então, exatamente. É isso que quer se dizer por inabilidade total, ou seja, o homem não tem a capacidade de voltar-se para Deus. A inabilidade referida, então, nessa terminologia, é a inabilidade espiritual. Significa que o pecador está tão espiritualmente falido, isto é, ele está morto, que ele nada pode fazer com respeito à sua salvação. O que o morto faz por si mesmo? Exatamente, não há um justo, né? Um justo sequer, não há ninguém que pratique o bem, afirma a Escritura lá. Não há quem busque a Deus, todos igualmente se extraviaram. Todos igualmente se extraviaram, é verdade. Ok? Terceiro, é evidente que muitas pessoas não salvas, quando julgadas pelos padrões humanos, possuem qualidades admiráveis e realizam atos virtuosos. Porém, no campo espiritual, quando julgadas pelos padrões divinos das Escrituras, são incapazes de fazer o bem. É esse o sentido. E é aqui que o bicho pega. Por quê? Porque, obviamente, quem não nasceu de novo não renderá glória a Deus por toda a bondade que realiza. Isso me lembra até aquela frase que a gente ouvia antigamente, né? Minha mãe é quase crente, né? Meu pai é quase crente. Aí falta tudo.
Porque a análise é feita em cima das ações, né? A As pessoa ações. ótima, boa, né? Poxa, eu tenho um vizinho, rapaz, que esse cara, Rapaz, a quase única. crente. Não, a única coisa que falta é ele se converter. É tudo. É tudo, falta tudo, falta Pois tudo. é. Porque ele pode ir com toda essa moral, com toda essa sua sociabilidade e essa sua urbanidade, civilidade, caminhando Exatamente. para a perdição. Agora, se o ser humano não consegue se aproximar de Deus sozinho, se ele está inapto para ter esse conhecimento, da onde que ele tira isso, cara? É óbvio que esse ensinamento também não está dentro dele. Ele aprende o tempo todo, seja no cristianismo evangélico protestante, ou no catolicismo romano, ou na mistura dos dois, que se ele tiver uma conduta não depravada, né, no sentido de não imoral, né, uma conduta aceitável, ele tá de boa, só falta ir para a igreja, né? Ou só falta aceitar Jesus. Então, isso está no senso comum. É impressionante. Mas Está no senso comum. eu acho que isso também é reflexo da queda, o Leclerc. Claro, lógico. Né? A queda confunde o homem, exatamente. Exatamente. Você não deu o exemplo do cara aí, o cara falando que queimou o cara lá no morro, falando com uma naturalidade, porque ele não faz mais. Né? Não faço mais. Deixei isso, deixei aquilo, não vejo televisão, não jogo, não bebo, não fumo, não vou ao Maracanã, não visito meus amigos. Então, esse mérito é dele, né? Ele conseguiu se livrar de todas. Então, agora ele agrada a Deus. Da onde os caras tiram isso? Da Bíblia que não é. Né? Da própria religiosidade da queda que confunde a mente humana. E muitas vezes o próprio salvo que ainda não mudou a sua cosmovisão, né? Não teve ela transformada. Exatamente. É a teologia de Caim. Vamos chamar teologia cainiana, né? Trouxe o sacrifício, dane-se o que você pensa. Eu trouxe, pô. Então você tem que me receber. Eu tenho esse direito. Tem que me engolir, né? A teologia do Zagalo. Teologia do Zagalo tem 13 letras, tem até que contar. Pô, você também, essa foi boa. Eu acho que tem mais de 13. Eu acho que tem mais de 13. Então, o homem natural está escravizado pelo pecado. Ele é filho de Satanás, rebelde para com Deus, cego para com a verdade, corrompido e incapaz de salvar-se a si mesmo ou de preparar-se para tal salvação. Então, o discurso da depravação total, ele é um discurso duro, mas o discurso bíblico é duro. Exatamente. Todos se tornaram imprestáveis. Quando fala da relação entre a criatura e o Criador. Exatamente. O Criador é compassivo, misericordioso, ama a todos, mesmo sem receber amor de volta. Mas quando fala desse aspecto, somos todos filhos de Deus. Não, nesse sentido não. Esse mole eu não estou te dando, não. Não, de jeito nenhum. Agora, olha só, deixa eu citar um livro legal para o pessoal pensar sobre isso. Livro é bom. Porque falar de depravação total é preciso a gente lembrar que o pecado, a depravação é total no sentido de que atinge todo o ser humano e todas as áreas do ser humano. Porque, às vezes, até no seminário, a gente encontra estudantes de teologia que, quando você fala disso, eles não acreditam, porque eles ainda têm uma mente até meio pelagiana, no sentido de que eles creem que o indivíduo se torna pecador porque peca. E, nesse sentido, a gente até já fez uma live sobre isso, eles acreditam que a criança nasce inocente e ela se torna pecadora quando peca. Quando, na verdade, a Bíblia diz que ela nasce pecadora, embora ela possa ainda não ter ações práticas pecaminosas e tampouco a consciência das ações pecaminosas, mas ela já nasce com o pecado nela. Exatamente. Então,
é muito comum as pessoas acharem injusto da parte de Deus que Deus tenha cobrado o pecado em toda a raça humana, tendo sido Adão o pecador. Não conseguem compreender isso. Então, para isso, eu não vou ter como procurar agora ali. Ah, não, mas está aqui, já tinha separado. Esse livro está com um novo nome, né, Leclerc? Você deve saber aí qual é o novo nome, né? Eu acho que é O Homem em Adão e em Cristo. Isso. Mas o título do livro é A Solidariedade da Raça, do Dr. Russell Shedd. Essa é a tese dele lá do doutorado, se eu não me engano, é a tese do doutorado dele, que fala que desse conceito de pessoa coletiva que existe nas Escrituras, ou seja, Adão, ele é o cabeça de toda uma criação, né, do homem, e, portanto, a culpa ela será herdada por todo ser humano, e a corrupção também, e isso é evidente. E Jesus é o cabeça da nova criação. Da nova criação. E exatamente. Por isso não tem a ver com aceitar ou não aceitar, com gostar ou não gostar. Isso tem a ver com que a Escritura, mais uma vez, não é especulação filosófica, é a revelação. É isso muito que a Escritura diz. E é exatamente esse ponto, né? Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem outro dia perguntando o que vocês querem dizer quando vocês falam que o curso que está sendo dado tem como único pressuposto as Escrituras e não a filosofia. É isso, é que por trás de todo o ensinamento tem uma antropologia filosófica. Então a gente está partindo de qual pressuposto, de qual base? A nossa base é bíblica. E para nós que somos cristãos e usamos a base bíblica, a palavra de Deus é uma revelação e nós cremos nela como verdade absoluta. Pronto, exatamente. Então, partindo desse pressuposto, a Bíblia diz a verdade quando afirma que por um homem, lá no capítulo 5 de Romanos, entrou a corrupção na humanidade e por outro homem, que é Cristo Jesus, entrou a salvação na humanidade. Não é porque a gente entende, porque eu acho até, inclusive, Luiz, humildemente, que a gente vai passar a eternidade toda e não vai conseguir entender exatamente o que aconteceu. Né? Mesmo que Deus nos explique, está muito além da nossa capacidade humana, né? Da nossa limitação humana, compreender. Por isso que por isso que o apóstolo Paulo interrompe o seu ensino para dizer a profundidade das riquezas, né? O cara dá uma parada para fazer um momento de adoração diante da dimensão cósmica desse conhecimento. Então, não é uma questão de entender. É outro problema da educação religiosa. Todo mundo achar que tem que entender tudo. Nós que somos cristãos, primeiro cremos, depois estudamos. Primeiro cremos, depois estudamos. Depois a gente vê o fundamento da nossa fé. Exatamente. Agora, Leclerc, o que é interessante é o seguinte, eu penso que isso fica mais difícil ainda nos tempos em que nós estamos vivendo e ficará mais ainda, por causa do humanismo, né? Por causa da religião natural, da teologia natural, da filosofia natural, por causa do humanismo. E por causa da mistura de conceito. Eu quero até fazer uma reclamação aqui com o John Piper, que é meu amigo, frequenta a minha casa, entendeu? Pô, John Piper escreveu um artigo sobre hedonismo cristão. Pô, John Piper, ajuda a gente. Ajuda a gente, filho. Assim você não ajuda. Ai, caramba. Ele falando, eu sou hedonista cristão. Pô, cara, ajuda a gente, John. Ô, John. Mas o ponto, por que eu digo isso? Porque se você pensa... assim, lecionando, eu sempre percebo que há um certo desconforto até dentre os cristãos, no sentido de que essa ideia de depravação total é uma ideia um pouco autoritária. Essa ideia de que a Bíblia é a verdade e a revelação
é entendida por muita gente, inclusive de dentro da igreja, que isso é autoritarismo da parte de Deus, porque a gente vive num tempo onde tudo precisa ser, primeiro, democrático, segundo, precisa ser, como é que a gente diz aí, politicamente correto. Politicamente correto. Politicamente correto. E não é politicamente correto nem democrático Deus estabelecer de maneira arbitrária, né, as regras do jogo. Agora, eu costumo dizer para os alunos que, inclusive em matéria de salvação, né, porque o pessoal acha que em matéria de salvação a visão tem que ser do funcionalismo público. Deus é o presidente da República, né? É alguém que trabalha para o bem comum e que é funcionário de todos, e, portanto, para que ele seja justo, não pode haver nepotismo. Ele não pode escolher quem ele quer salvar, ele não pode puxar para dentro quem ele quer, porque senão isso é uma premissa do funcionalismo público, isso está errado, não pode. Só que eu falo para os alunos o seguinte: irmãos, vocês estão esquecendo que o universo não é uma grande repartição pública federal, isso aqui não é uma democracia, isso aqui tampouco Deus é um grande agente público e nós temos direitos e que Legal. Deus está limitado. Deus é o dono da firma. Legal. A empresa é particular e ele emprega quem quer, ele salva quem quer, ele bota naquela posição quem quer porque é dele. Então, como é dele, ele lançou as regras do jogo. E o pecado de Adão foi achar que o dono da firma... Foi abrir o sindicato. Foi abrir o sindicato. A serpente chegou lá com uma placa, né? Vamos fazer greve. Monta o seu negócio, pô. Agora eu vou dizer para você, Luiz, vou dizer para você uma coisa, pegando um recorte do que você acabou de falar, né? A gente está vivendo num mundo que já está além da pós-modernidade, já passamos dessa fase, né? A pandemia trouxe para a gente uma realidade nova, onde tudo é híbrido, tudo é relativo. Aí o aluno, né, o estudante, o irmão que é sincero, tem dificuldade de entender essa ditadura bíblica, né? Como pode? Aí o que acontece? Vem a galera que não crê na Bíblia, que nós chamamos na teologia de teólogos liberais, vão fazer o quê? Vão esvaziar a Bíblia, vão dizer o seguinte: essa Bíblia é falsa, porque o Deus que eu creio, tem um monte de artigo na internet aí, se o Deus dos evangélicos é assim, então eu sou ateu desse Deus. Isso você vê toda hora, essa expressão, né? Eu sou ateu. Então aí essas lideranças contemporâneas vão esvaziando a Bíblia, porque não tem como negá-la, uma vez que está escrito. Então o cara vai dizer o seguinte: esse escrito é falso. Exato. Vou te apresentar um Deus mais democrático. Isso não faz sentido. Isso é reflexo de uma época. Ora, exatamente. Aí então a gente tem um problema na questão da revelação, né? A gente tem um problema na questão da inspiração, da inerrância e da infalibilidade. Exatamente. Porque aí passa a ser você o grande fiel da balança. E você exatamente. diz o que faz sentido e o que não faz sentido. O texto deixa de ser autoritativo e você, ou a crítica, passa a ser a autoridade. Isso que você citou agora, esse argumento que você deu, é uma premissa da hermenêutica moderna, da hermenêutica grega, né? Ou seja, o entendimento pertence ao leitor. É isso que a gente estuda na literatura, não é do autor. O que o professor de literatura vai dizer? Uma vez que o autor publicou a obra, agora o leitor tem o direito de entender o que quiser. O leitor é a autoridade. Só que a nossa relação com a Bíblia não é uma relação meramente literária, é uma relação de devoção à verdade revelada. Uma vez que nós cremos que Jesus e a Bíblia são a mesma coisa na essência da mensagem. Aí você vai ter que rasgar a Bíblia, né? Ou negá-la totalmente, que é o que tem acontecido na prática. Na prática é isso que tem acontecido. Em resumo, ponto 4.
O não regenerado está morto em pecado e sua vontade está escravizada à sua natureza má. O homem não veio das mãos do seu Criador nessa condição depravada. Deus fez a Adão perfeito, sem qualquer maldade em sua natureza. Originalmente, então, a vontade de Adão estava livre do domínio do pecado. Ele não estava sujeito a qualquer compulsão natural para escolher o mal. Porém, por sua queda, né, usando o famoso livre-arbítrio. O livre-arbítrio! Né, o famoso livre-arbítrio. Miserável. Trouxe a morte espiritual para si mesmo e sobre toda a sua posteridade. Então, o uso do livre-arbítrio de Adão causou a perda do livre-arbítrio do restante dos seres humanos. Essa é a nossa questão. Se você ficou indignado com essa declaração do Luiz agora, você tem que assistir o vídeo anterior, onde ele abre a aula explicando isso, né, Luiz? Exatamente. Então, assiste lá. Volta lá que você vai ver. Então, quinto ponto. Desse modo, lançou a si mesmo e a toda a raça humana na ruína espiritual e perdeu para si e para os seus descendentes a habilidade de fazer escolhas certas no campo espiritual. Seus descendentes, eu, você, seus filhos, seus pais, seus avós, tá todo mundo no buraco. Todo mundo no buraco. Né? Ainda são livres para escolher, né? Todo homem faz escolhas em sua vida, mas visto que a geração de Adão nasce com natureza pecaminosa, com pecado e corrupção herdada, como diz lá o Wayne Gruden, não tem habilidade para escolher o bem espiritual ao invés do mal. Então, significa dizer que a nossa vontade ela está agora inclinada para o mal. Perdemos a liberdade nesse sentido. Isso. Temos uma... O aluno podia perguntar, né, se o homem ficou tão ruim assim, tão mal, tão perverso, tão depravado, por que Deus não o destruiu ali no Éden? Muito boa pergunta, ótimo. Mas para se fazer para Deus, porque Deus não o destruiu, assim como foi Deus que o construiu. E pergunta-se por que Deus o construiu. O Catecismo de Westminster diz lá na sua pergunta de número 1. Qual é o fim último, a finalidade última do homem? Glorificar Deus. E gozá-lo para todo o sempre. Não é isso? Cara. É isso que os irmãos não entendem, cara. Ele é o soberano. Nós não temos resposta para tudo. Vê se você coloca isso na sua cabeça, meu irmão. Nós somos apenas homens tendo o privilégio de desfrutar do conhecimento da graça de Deus, mas a gente não entra na cabeça de Deus, cara. O que Deus pensa? Porque Ele te salvou, porque você é muito bonito, porque Ele te ama demais, porque Ele estava se sentindo só no universo. É tudo romance, né, Luiz? A gente não sabe, assim, o que a gente sabe é que Deus tem uma natureza compassiva, misericordiosa. Isso a gente sabe, é um atributo de Deus. Né? Então, ele sentiu compaixão. Agora, por que ele sentiu? A gente só pode glorificá-lo, né? Quando nós estivermos na eternidade, a gente vai pegar na eternidade, o anjo vai pegar o microfone e vai falar, né? Deus poderia ter destruído e não fez. Aí toda a multidão dos santos vai dizer assim, aleluia! Ainda bem. É isso aí. Só. Não há o que dizer com relação a isso. Por que Deus me fez assim, né? Não tem o poder, o oleiro não tem poder sobre o vaso, sobre o barro, para fazer o... Isaías, o texto de Isaías, belíssimo. Não é isso? Então, cara, isso está no conhecimento de Deus, na vontade de Deus, mas é assim. O problema, Leclerc, é difícil, sobretudo na época em que nós vivemos, trabalhar com esse conceito de soberania. Deus tem o direito, porque Ele é o dono de tudo, Ele que criou tudo, então Ele diz como é que deve ser. Ainda mais hoje em dia, desculpa, mas só para não perder, hoje em dia o pai tem um filho, cria um filho e etc., e ele tem que praticamente, junto com o filho, construir como é que vai ser aqui o governo da casa, como é que vai ser isso, senão ele não é democrático, senão ele não está antenado nos tempos atuais, senão ele não respeita o direito. Ora,
Que conversa é essa? Fala isso para meu pai lá. Falar para meu pai. Rapaz, mas isso é reflexo, como você já falou, desse tempo, de um tempo onde nenhuma autoridade se submete a outra. Isso vem de cima para baixo. Uhum. Todo mundo quer exercer o poder, então o cara baixa um decreto, o outro vem baixa outro decreto, um manda, o outro desmanda. Então isso tudo é um reflexo do nosso tempo. Então, assim, é difícil ter fé cristã, uma fé pautada em revelação, construída sobre pilares de soberania, numa época tão grega, né, tão antropocêntrica como a nossa. Né? A gente está aí não sei nem se é neo-greco, né, mas é um greco pós-moderno, né? É uma... A gente vai descobrir lá na frente o que é, né? É verdade. Lá na frente a gente vai descobrir o que era que a gente estava vivendo. É verdade. Vamos avançar aqui, só 2 pontos, porque aí eu acho que dá para a gente terminar com esse bloco aqui hoje. E a gente volta nesse assunto, né? Beleza, bom, isso. Por conseguinte, a vontade do homem não é mais livre. Isto é, livre do domínio do pecado, como era a vontade de Adão antes da queda. Por isso que a gente diz, Leclerc, que se a gente pensar em termos mais próximos do que seja livre-arbítrio, a gente precisa voltar a Adão. Por quê? Porque Adão não estava condicionado por pecado, pela queda. Então ele podia fazer uma escolha moral livre, isenta de influência do pecado na sua natureza. Ele podia escolher o bem espiritual, comer da árvore da vida, e ele podia escolher o mal espiritual, comer da árvore do conhecimento. Mas uma vez tendo escolhido livremente, do ponto de vista moral, comer da árvore do conhecimento, ele tornou-se escravo agora dessa sua natureza caída. E é bom que se diga, né? Livre dessa influência, livre de qualquer influência cultural, de qualquer influência religiosa, de qualquer influência. Ele foi homem na essência, e o homem, na sua essência, é isso aí, ele só pensa em si. E se você parar para pensar, o próprio Criador, né, deu a ele essa liberdade e não o impediu de realizar. Verdade. O pessoal fala tanto de democracia, que é válida, obviamente, dentro do contexto humano, né, de que a gente tem que respeitar. Você quer uma coisa maior do que essa? O Criador de todo o universo respeitou a decisão mais equivocada de todo o universo? Exatamente, que é depois reproduzida, né, de forma sublime na parábola do filho pródigo, né? Não quero mais viver com você. Ok, me dá minha parte na herança, mas não morri ainda, mas vai embora, tudo bem, não tem problema. Pode ir, não tem problema, é incrível. O Criador é livre, né, cara? O Criador é livre. Não é? Então, livre. Olha que coisa fantástica. Por outro lado, então, em vez disso, a vontade do homem como resultado da depravação herdada, ou seja, dessa queda de Adão, está escravizado à sua natureza pecaminosa. Quando a gente diz hoje em dia, irmão, quando o reformado diz que o homem não tem livre arbítrio, ele está então dizendo em 2 sentidos. Primeiro, ele não possui mais a capacidade que Adão possuía de escolher o bem espiritual livremente. Não tem. Por quê? Perdeu. Porque ele perdeu. Na queda de Adão, ele teve a sua natureza maculada e isso ele transmitiu a todo o ser humano. Então agora nós já nascemos com a natureza pecaminosa, nós já somos aquele carro zero que saiu da loja, que estava direitinho, que bateu no meio-fio e agora está puxando a direção para um lado. Se você soltar o volante, não tem jeito, ele vai para o lado. E só quem segura esse volante é Deus. Tá? Então o homem está com a sua natureza escravizada. Verdade. E segundo lugar, quando o reformado diz que o homem não tem mais livre-arbítrio, também o faz ou diz em termos absolutos. Por quê? Primeiro, o homem nunca foi, ainda que Adão, em termos absolutos, nunca foi totalmente livre e nunca foi totalmente o árbitro de sua vida.
de sua existência. Por quê? Vou trazer as duas premissas. Primeiro, porque ele só seria livre para arbitrar, para decidir, se, diante das opções colocadas por Deus, ele escolhesse uma terceira via. Ele dissesse assim: eu não vou brincar nessa brincadeira, Deus. Eu vou criar o meu próprio jogo. Só que Adão não pode realizar isso porque ele é criatura, ele está sujeito e condicionado àquilo que o Criador propôs à sua vida. Então, Verdade. como eu e você, por exemplo, nós temos liberdade, livre agência, que muitas vezes assim é chamada, que é a liberdade de escolha dentre os eventos que nos são apresentados da vida. Mas eu e você não temos poder para dizer: não, Deus, esse evento eu não quero viver, e a gente estala o dedo e apaga. Exatamente. Somente Deus é capaz de criar determinada lei e estabelecer a consequência. Eu e você não temos a capacidade de estabelecer o evento. O resultado. E tampouco o resultado. O que também é explicado de forma sublime na parábola da festa. O cara convida um monte de gente para a festa, os convidados não aparecem, então ele decide convidar os moradores de rua para participar da sua festa, e quando eles entram na sua casa, ele os veste de forma sublime para que eles possam participar. Aí um morador de rua atrasado, que ouviu falar da história, decide ir à festa, uma vez que todos os outros também foram, só que ele é barrado na porta, porque você não vai entrar porque você quer. Olha só que coisa incrível. Barrado no baile. Barrado no baile, porque assim, não basta querer entrar. Ainda que o dono tenha chamado todo mundo, você tem que estar validado para entrar. O que validava eram as vestes, né? Então, também é explicado de forma sublime isso. Da mesma explicação na parábola dos trabalhadores da última hora, né? Os caras inúteis lá, preguiçosos, desqualificados. Não, mas eles têm o valor, vão entrar, não porque mereçam, mas porque eu decidi que eles vão trabalhar e vão receber a obra. A seara é minha, o dinheiro é meu, não posso fazer o que eu quiser, pô. Aí vem a serpente com a placa do sindicato, né? Vamos fazer greve. A serpente vai lá e diz: não, você não pode fazer isso. Você não pode, como é que eu não posso? Não posso, isso tá errado, isso não é justo, né? Os outros dizem isso não é justo. Você vê, e aí está o conceito equivocado de justiça e de graça, né? Jesus trata com justiça na parábola, o senhor da seara trata com justiça aquele que começou a trabalhar cedo e recebe o que foi combinado, e trata com graça aquele que trabalhou um tiquinho de nada e recebeu a mesma coisa. Isso, mas é o trabalhador, no caso o homem, é que quer dizer o que é justiça e o que não é. Exatamente. Como Deus pode ou não pode ser considerado justo. Em que termos? Isso é normal, né, Luiz? Você vê os profetas dizendo, Abacuque, Jonas, isso não é justo. Está errado. É normal. Isso é do homem. E por isso que é tão difícil para a gente, por exemplo, lá no outro tópico que a gente vai tocar mais para frente, a questão da eleição. Exatamente. Porque as pessoas pensam que para Deus ser justo, ele tem que dar a mesma oportunidade para todo mundo. Isso. Que é o conceito pós-moderno, né? De politicamente correto, né? De igualdade, enfim. Exato. Bom, então a Confissão de Fé de Westminster nos dá uma declaração clara e concisa dessa doutrina que nós estamos falando. Olha aí o que diz ela. O homem caindo em um estado de pecado perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. É a mesma coisa de você dizer que o morto se autorressuscita. Exatamente. Né? Como é que o morto se autorressuscita? E aí nós vamos para o sétimo e último tópico. Então, como resultado da transgressão de Adão, os homens são nascidos em pecado e são, por natureza, espiritualmente mortos. Portanto, para se tornarem filhos de Deus e entrarem no seu reino, precisam nascer de novo
nascer do Espírito. Né? Então, aqui a gente faz um breve resumo, termina esse breve resumo sobre a questão da depravação total e inabilidade total. Para frente, nós vamos ver a base bíblica dessa doutrina, né? Os textos bíblicos e os suas interpretações, suas argumentações. Nós vamos ver também o contraste da teologia arminiana com a teologia reformada, o que o arminianismo diz acerca disso, como trata esse ponto da chamada depravação total, como a teologia reformada trabalha isso, e alguns pontos para a gente discutir no finalzinho, né? Mas legal. Hoje eu acho que está de bom tamanho, né, Leclerc? Também acho, 1 hora de aula, né? Dá mais ou menos uns 50 minutos direto. Quem não assistiu às outras aulas e quiser juntar os temas, só acessar o canal youtube.com/Oficina da Palavra e continuar estudando. E veja como esse tema é um tema da reforma do século XVI, né? Século XVI. E olha como ele ainda continua atual hoje. E o legal da próxima aula é que a gente não vai ficar aqui só na discussão da reforma, a gente vai ficar agora, nós vamos agora mergulhar nas escrituras. E aí já não é nem mais teologia reformada, né, Luiz? É teologia bíblica agora. Bíblica. Para o pessoal pode estar achando que a gente está falando, especulando demais só com slide, né? Mas tudo isso tem fundamentação e a gente vai mostrar para vocês aqui, tudo direitinho. Exatamente. Então fica o convite para a próxima aula. Quero agradecer mais uma vez ao professor Luiz Pires por essa paciência e por essa disponibilidade e convidar você para entrar no canal, se inscrever, clicar no sininho lá e dar o like para o YouTube propagar. Vamos espalhar o conhecimento, né? Porque a palavra de Deus é poderosa para mudar a mente e o coração do homem. Valeu, legal. Luiz. Valeu, Leclerc. Um abraço. Obrigado você que esteve conosco também até agora. Tá? Grande abraço.